Alô, queridos irmãos, amigos, quero saudá-los hoje com Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenho pensado nos últimos dias frequentemente a respeito de uma experiência que tive no ano de 1991. Estava lá em Moscou, no 11º andar, e lá estávamos observando então a movimentação de veículos militares. Havia acontecido uma rebelião dentro do governo e o Gorbachev foi afastado por alguns dias da sua função de governante. Naquela época, um missionário telefonou para a casa onde nós estávamos hospedados e disse: por favor, me levem imediatamente para o aeroporto, porque a BBC de Londres noticiou que a guerra civil vai começar essa noite ainda. O dono da casa disse: escuta, por acaso a BBC noticiou que prenderam o Senhor Jesus? E a resposta foi: não, claro que não. Então por que está preocupado? Se Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, não está preso, por que vai se preocupar? Vai dormir e amanhã vamos cuidar então da sua passagem de volta. E nunca mais esqueci essa experiência. Jesus Cristo está vivo. Ele está presente em nossa vida todos os dias e podemos enfrentar situações das mais diversas com a presença dele. Quando pensamos em governos, em países, em geral consideramos os governantes, seja monarquia, seja democracia, seja ditadura, seja o que for, mas dificilmente se considera que tem um poder maior do que esses governantes. E o nosso tema hoje é Deus e os reis da terra. No livro de Daniel temos uma ilustração muito clara a respeito da posição de Deus nos governos dos homens. Nos primeiros 6 capítulos, vemos como Deus está agindo no tempo em que Daniel está vivo ainda. Depois, a partir do capítulo 7 em diante, temos profecias mostrando como Deus vai agir no futuro. Quer dizer, Deus sempre está presente em todas as situações e vai estar presente também no futuro e podemos contar com Ele. Agora a questão é, realmente estamos certos do poder que Ele tem para agir? Infelizmente, muitas autoridades se consideram com o poder máximo, como o poder pleno e que ninguém pode se opor a eles. Decidem o que querem e mandam que os outros façam o que querem. São pessoas que são muitas vezes arrogantes e a Bíblia mostra que o nível máximo dessa arrogância se manifesta quando a pessoa ofende diretamente, propositadamente a Deus. Pessoas que elaboram leis que são contrários aos ensinamentos da palavra de Deus e ofendem o próprio Deus. E um dos exemplos já temos em Daniel capítulo 5, quando lemos a história de Beltesazar. E o texto nos diz o seguinte: o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, propositalmente, eles pegaram aquilo que era consagrado para uso exclusivo do Senhor para dar louvor a outros deuses. Era uma provocação proposital ao Deus verdadeiro. A Bíblia mostra que esses
utensílios foram consagrados e santificados para o serviço do Senhor. Números capítulo 7 nos fala no verso 1, e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou. Então tudo era santificado, ungido, para servir só a Deus. Mas homens arrogantes acham que não precisam respeitar a Deus e as ordens que ele tinha dado. Então, poderosos muitas vezes ofendem a Deus com as suas decisões e com o seu comportamento. Nós lemos outros exemplos na Bíblia disso. A respeito do rei de Tiro, nós lemos: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Então a pessoa dizendo, eu sou Deus, eu mando, eu faço o que eu quero, eu não vou perguntar a ninguém. Mas mais cedo ou mais tarde vão descobrir que são apenas homens e vão enfrentar as consequências. O rei Belsazar se achava seguro na Babilônia. Os muros da cidade tinham 120 metros de altura e 30 metros de largura. Parecia totalmente impossível alguém poder entrar ali. E ele então fazia festas e achava-se realmente como sendo um Deus. A Bíblia fala sobre isso no Salmo de número 2, quando lemos: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então os reis, especialmente nos últimos tempos, estão elaborando muitas leis e normas que são totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus, para afrontar a Deus e para se mostrarem como soberanos que não precisam se submeter a ninguém. E então eles querem romper as ataduras de Deus. Temos um exemplo de Senaqueribe também. Estava cercando Jerusalém, então a Bíblia diz: escreveu também cartas para blasfemar o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então ele estava escrevendo cartas para blasfemar do Senhor Deus. Como homens investidos de poder podem se achar tão arrogantes ao ponto de ofender o próprio Deus? E a Bíblia conta com o desfecho dessa situação. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria, envergonhado, voltou à sua terra, entrando na casa do seu Deus. Alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Então Deus mostrou: eu preciso apenas um anjo para acabar com todo o teu exército. Você não tem poder nenhum. Como é triste quando um homem acha: eu tenho esse poder ao meu lado, eu tenho a Polícia Federal ao meu lado, eu tenho aqueles ao meu lado, eu posso fazer o que eu quero. E Deus, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar: você não é nada, você não consegue nada na hora que eu começar a agir. É interessante, em todas as situações no Velho Testamento, quando havia reis que eram arrogantes, Deus também tinha os seus servos para trazer a sua mensagem e alertar as pessoas para as consequências das suas atitudes. E nesse caso nós temos, de uma forma especial, a Daniel. O rei viu uma mão escrevendo na parede uma mensagem, e nós lemos então: na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem, que escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real.
e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. E juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um contra o outro. E gritou o rei com força que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro do pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então chegou o momento quando o rei começou a perceber a sua impotência, mas ele ainda achava: eu estou rodeado de homens que vão poder me ajudar. Quantas vezes a pessoa ofende a Deus e confia nos seus conselheiros, aqueles que sempre apoiam as suas ideias. E o texto continua dizendo: então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o seu semblante, e seus senhores estavam sobressaltados. Por quê? Porque esses astrólogos não podiam fazer nada. Quando Deus começa a agir, não tem nenhum amigo que pode ajudar a sair da situação. É o próprio Deus que vai ter que determinar o que vai acontecer. E a rainha, sabendo disso, nós lemos então, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Ela contou então como Daniel havia interpretado sonhos e visões de Nabucodonosor e mostrou que Daniel é um homem diferente. O povo de Deus deve mostrar que é diferente quando um país está debaixo da corrupção de leis totalmente contra a palavra de Deus. E nós lemos então ela dizendo: porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel e lhe dará a sua interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou ao rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então ele começou a oferecer benefícios se ele conseguisse interpretar. Daniel disse: eu não quero nada disso. Fique isso tudo com o Senhor. Mas agora eu tenho uma mensagem de Deus para você. Então aquele homem que se achava tão poderoso precisou saber: existe um Deus maior, um rei maior do que eu. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Quer dizer, você é rei, mas existe um Deus Altíssimo, tem uma autoridade acima de você. Não pense que você pode fazer tudo o que você quer. Então continua: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, e teus senhores, e tuas mulheres, e tuas concubinas, bebestes vinho deles. Além disso, desse louvores ao Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem e nem sabem, mas Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então temos aqui algumas mensagens muito importantes para Belsazar. Em primeiro lugar, os reinos pertencem a Deus, não pertencem a você. Você administra, mas Deus é o verdadeiro dono. Em segundo lugar, a tua vida está na mão de Deus. Você não é soberano, você não é autossuficiente. A tua vida depende de Deus. Todos os governantes e autoridades e juízes e parlamentares precisam reconhecer uma vez: a minha vida está na mão de Deus. Eu dependo constantemente da graça e da misericórdia de Deus. Então Daniel começa com a leitura e interpretação. Este, pois, é o escrito que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Upharsin, e essa interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou.
Ele achava que seria governante pelo resto da vida. E Daniel disse, não, acabou. Deus deu fim ao teu governo. E Tekel, pesado fosse na balança, e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Pessoas investidas de poder vão reconhecer mais cedo ou mais tarde a sua fragilidade e vão perceber que existe um Senhor que está no controle da sua vida. Ninguém pode agir impunemente, com arrogância, como se fosse Deus, sem esperar que vai ter consequência disso. Mas a Bíblia mostra que essa atitude da arrogância dos reis vai continuar, vão ofender cada vez mais a Deus, e grande parte dos países do mundo já tem leis que são completamente contrárias àquilo que Deus determina na sua palavra, e a Bíblia nos mostra que vai chegar num ponto em que o poder vai se concentrar em 10 homens, e eles finalmente vão dar o poder a um que vai ser o anticristo. E os 10 chifres que disse são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta, Apocalipse 17, 12 e 13. Então notamos aqui um fato muito claro. Esse movimento de arrogância de ofender a Deus vai continuar. A Bíblia mostra que isso vai acontecer. E finalmente vão entregar o poder a um homem. É impressionante como autoridades estão se submetendo a homens corruptos que não obedecem à palavra de Deus. Eles, juntamente com as autoridades, vão receber uma vez a punição eterna do Deus verdadeiro. É importante notar que Daniel não se corrompeu em toda essa situação. Ele não deixou de denunciar o pecado, mesmo sob perigo de ser morto. Porque a Bíblia mostra que Deus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos deuses. E como Daniel disse, que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Às vezes uma pessoa, quando é investida de autoridade, acha, agora eu posso dominar. Não, existe uma autoridade maior. E a Bíblia diz no Salmo 2, aquele que habita nos céus servirá. O Senhor zombará deles. Então eles falará na sua ira e no seu furor os turbará. Aqueles que hoje estão ofendendo a Deus, eles vão ter a sua hora de ter que dar contas a Deus, e Deus vai zombar, vai manifestar a sua ira, porque se levantar de uma forma arrogante contra Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 15 até 17. Então vão tentar se esconder de Deus. Mesmo pessoas aqui no Brasil, que hoje estão agindo com arrogância, como se Deus nem existisse, vai chegar o dia de pavor, de medo deles, quando vão tentar se esconder de Deus, mas não poderá se esconder. E a Bíblia mostra que para Deus é coisa pequena acabar com essas pessoas que se julgam Deus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Basta Deus dar um sopro e essas pessoas arrogantes vão ser destruídas. Este é o fim para eles.
Mas Deus quer que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. A Bíblia mostra que para aqueles que seguem a Cristo, o destino é bem diferente. Podemos sim, e provavelmente vamos sofrer ainda por causa da nossa fé. A Bíblia diz da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Então, o rei dos reis da terra, o príncipe dos reis da terra, Ele nos fez, além de salvos e sacerdotes, nos fez reis, e nós vamos governar junto com Cristo no seu reino de 1000 anos aqui na terra, enquanto os outros vão sofrer a punição de Deus. Deus quer nos usar aqui como testemunhas da verdade. E nós deve haver um espírito excelente, a sabedoria do alto, a sabedoria da palavra de Deus para mostrar ao mundo o pecado. Isso pode trazer consequências, vai trazer perseguição, vai trazer oposição, vai trazer ódio, mas o resultado final vai ser maravilhoso. Vale a pena ser fiel a Cristo nos tempos difíceis que vamos enfrentar ainda na nossa vida. Não desanime, porque temos um Deus, o Altíssimo, que está no controle de tudo. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.